No vídeo anterior da nossa volta pela América do Sul, deixamos a simpática cidade de Colônia do Sacramento rumo à Argentina. Para isso, tomamos uma balsa que fez o trajeto pelo Rio da Prata e pouco mais de 1 hora depois, já estávamos em Buenos Aires. Por lá, ficamos por um mês, com o propósito de aproveitar bastante a cidade e conhecer cada detalhe sobre ela. Mas na hora de partir, uma crise de abastecimento quase colocou em xeque o seguimento da nossa viagem. Já na estrada, além do problema de abastecimento, enfrentamos também risco de assalto, fortíssimos ventos e alguns tombos. Mas ao final podemos comemorar nossa chegada à cidade de Bahia Blanca, que é onde estamos agora. Finalmente chegou o sábado novamente. E o que isso significa? Significa que está na hora de pegar a estrada de novo. A gente está saindo agora da cidade de Bahia Blanca. Na cidade a gente teve que fazer uma parada no nosso caminho de Buenos Aires para a região ali de Bariloche. Por conta da distância não dava para fazer direto, a gente acabou optando fazer uma parada aqui para não ficar tão puxado e ficamos uma semana por aqui. Não é uma cidade que eu posso falar que seja bonita, nem que vai deixar saudade, é uma cidade, na verdade, bem esquisita. Mas tudo correu bem. Pegando a estrada agora, cerca de 7h15 da manhã. Vai ser um dia relativamente longo, a previsão de chegada lá é no final da tarde, em torno de 5 da tarde. E a maior preocupação desse deslocamento agora para a região dos Andes são o vento hoje, que deve passar aí da casa dos 50 km por hora na parte da tarde. Vamos ver como vai ser isso, eu estou bastante ansioso para saber como a gente vai lidar com isso. E também frio amanhã, porque amanhã a nossa cidade de destino, que é São Martín de los Andes, está marcando máxima de 8 graus, o que é bem frio, principalmente andar de moto, e é máxima. Eu não sei exatamente quanto vai estar quando a gente estiver saindo de lá, estiver chegando lá, desculpa, mas seguramente não mais que isso, pode ser até que esteja menos do que isso, 3, 4, 5 graus. Então essas são as nossas principais preocupações. Parece que já chegou o vento patagônico e também o frio dos Andes. De uma vez só, num final de semana só, a gente vai encontrar os dois já. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Espero que tudo corra bem, que a gente não tenha maiores problemas. A gente vai com bastante cautela, justamente para não ter esse tipo de problema de acidente ou... Enfim, amanhã com frio, bastante roupa, mas não dá para dizer que vai ser tranquilo. Isso aí não dá para dizer não. Mas vamos lá. Esse primeiro trecho é marcado por estradas absolutamente retas, uma paisagem desértica e plana e pela presença constante de caminhões e carretas. Cruzamos vários deles. E pela pista ser estreita e sem acostamento, a pilotagem acabou ficando um pouco tensa. Quando fizemos nossa primeira parada, levamos um susto. Havia filas no posto, o que nos fez pensar que talvez existisse falta de combustível novamente.
Mas conversando com algumas pessoas na fila, nos disseram que aquilo era normal e que havia combustível sim. Depois de um tempo, conseguimos encher as motos e podemos seguir viagem. Aos poucos, a paisagem começou a mudar. Alguns morros começaram a aparecer e a vegetação começou a ficar um pouco mais alta. Mais uns quilômetros e já paramos novamente. Muitas vezes paramos mais para esticar o corpo, comer alguma coisa e ir no banheiro do que para encher o tanque de fato. Mas claro que não perdemos a oportunidade e sempre completamos a gasolina. Nessa parada, especificamente, também fomos checar como estava o vento pelos próximos quilômetros. Incrível que parece um bolsão que o vento está menos forte. Daqui para frente o bicho pega de novo. 45, 46 é a média. Até chegar lá. Como não tínhamos escolha, seguimos. E as últimas horas de viagem foram bastante cansativas, por essa constante briga com o vento para manter as motos na pista. Era um vento majoritariamente lateral, fazendo com que tivéssemos que fazer contrapeso para compensar os empurrões que ele nos dava. Depois de algum tempo dessa luta, nos aproximamos do nosso destino, a cidade de Neuquén. Nossa hospedagem ficava bem próxima à estrada e foi fácil de encontrá-la. O difícil foi ter força para equilibrar a moto depois de tanto esforço. Fim do dia. Hora de recuperar as energias para o dia seguinte, que também não seria nada fácil. Ontem a gente pegou um vento lascado, que no começo estava divertido, depois começou a ficar um pouco incômodo, no final estava bastante perigoso. Hoje a prisão não está muito diferente, mas tem um agravante, a temperatura. Agora está fazendo 6 graus, a sensação térmica de 4, e nosso destino vai estar ainda pior. E assim partimos para a cidade de San Martín de los Andes. A distância até lá era de quase 450 km. E além do frio e do vento, era um dia com bastante subida, já que estávamos encaminhando para a Cordilheira dos Andes. Uma combinação que poderia fazer principalmente a minha moto sofrer bastante. Nesse dia, a moto seria, sem dúvidas, posta à prova. Em compensação, sabíamos que seríamos recompensados com a mais bela das paisagens até então. Finalmente sairíamos dos monótonos retas do Chaco argentino para entrar nas mais altas montanhas do continente. Pilotar ao pé da cordilheira é a parte mais aguardada por mim de toda essa viagem, e para falar a verdade, a ansiedade estava maior do que a preocupação. Eu só queria entrar logo na Ruta 40 para desmedar tudo aquilo. E hoje era o dia. Menos de 1 hora após a nossa saída, já tivemos que fazer uma parada não programada. A verdade é que o frio estava tão forte, e mesmo usando luvas de inverno, meus dedos começaram a congelar. Eu tive que parar para esquentá-los antes que isso se escalasse para alguma coisa mais séria. Depois de aquecê-los, voltamos à estrada novamente. A ideia era seguir parando somente em postos de combustível, como a gente sempre faz. Mas não demorou muito tempo para que uma nova parada não programada fosse necessária. Tá muito frio, tipo, muito frio. O vento é tolerável, o vento contra, a favor, qualquer coisa é tolerável. Agora o frio, olha,
minha luva peludinha por dentro. É bem grossa. Ainda assim, acho que não pode dar pra ver na câmera. Meu dedo tá tudo vermelho. E eu não sinto as pontas dele. Tá muito frio. Mais uma vez, depois de nos aquecermos mais um pouco, tentamos seguir a viagem. À medida que a manhã foi passando, a temperatura ia subindo aos poucos, fazendo com que a pilotagem se tornasse um pouco menos sacrificante. Mas uma das grandes alegrias do nosso dia foi quando chegamos à cidade de Piedra del Águila e pudemos finalmente encontrar um posto de gasolina para tomar um chocolate quente e ter um mínimo de conforto. Eu acredito que fiquei quase 1 hora dentro da loja de conveniência acumulando calor antes de ter coragem de sair novamente. Por fim, uma última estudada no GPS para saber os nossos próximos pontos de apoio e as rotas a seguir, e então partimos novamente. Depois dessa parada, a temperatura ficou minimamente confortável e não precisamos mais fazer essas paradas de emergência. A paisagem foi ficando cada vez mais interessante e as montanhas cada vez mais altas. Já era um claro sinal de que os Andes estavam bem perto. E não demorou muito para que pudéssemos comemorar o nosso primeiro encontro com aquelas belíssimas montanhas e seus picos cobertos de neve. Que cenas espetaculares tivemos a partir dali. Aquilo, sem dúvida, compensou todo o frio que enfrentamos no começo do dia. Naquela hora sentimos o real prazer de andar de motocicleta. A estrada que chega até a cidade passa por um vale que estava repleto de vegetação de cores bem vivas, um contraste total com o que vimos depois que saímos de Buenos Aires. Por esse vale, fomos até chegar de fato à cidade, que logo na chegada nos causou uma ótima impressão, com suas belas construções, organização e limpeza das ruas. Não poderíamos ter tido uma chegada melhor. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Acabamos de chegar aqui em São Martín de los Andes, por volta das 6 da tarde. E olha só que incrível a diferença de você pegar uma estrada que tem coisas novas e coisas diferentes para sua vista, uma estrada normal, que você vê coisas repetidas. Agora a gente chegou, a gente nem descarregou as malas e eu não tô nada cansada, assim, a vontade é só trocar de roupa e passear pela cidade. Ontem eu cheguei, eu tava morta, eu imagino que o Igor também. E eu imagino que tudo isso é devido ao fator de a estrada ontem ela era muito repetitiva. Não era feia, não era bonita, mas era muito repetitiva. Tinha vento, que piorou a situação e tudo mais. Só que hoje, mesmo com o vento, a gente passou por tudo. A gente passou por lagos azuis, a gente viu um pedaço da cordilheira, a gente viu um deserto, a gente viu uma parte muito verde. Então,
essas coisas diferentes acabavam distraindo a gente e deixando muito empolgado, que eu acho que muda todo o espírito da viagem, né? O caminho que você faz e a vista que você tem por lá. Terminamos com mais um brinde a essa linda viagem. Joy